Por volta dos anos de 1733 a 1736, foi aberta a Picada de Goiás. Um novo Eldorado despontava. Por terras oliveirenses passavam boiadas e tropas. Seguiam comboios de escravos, carregados de mercadorias que abasteciam os povoados. Descendentes de colonos portugueses, Manuel e Maria de Oliveira teriam sido os donos do primeiro rancho de tropeiros. Segundo o historiador Luiz Gonzaga da Fonseca, este foi o primeiro hotel da cidade. E aqui ficou famoso por um lugar de parada. Pelo fato de Oliveira ter esse lugar, esse clima favorável, esse lugar de parada, o comércio começa, né, a se estabelecer através das estalagens. Como que funcionava? Bom, eram os bandeirantes que se fixavam aqui, ou então passavam a noite aqui em Oliveira. Eles começaram, né, a explorar essas estalagens, esse lugar de pouso, esse lugar de dormir. E a partir desse momento foi o primeiro indício do comércio em Oliveira, então foram essas estalagens. Em 1819, o pesquisador francês Auguste de Saint-Hilaire, passando pelo então Arraial de Nossa Senhora da Oliveira, deixou as seguintes impressões sobre as atividades comerciais do lugar. Vêem-se em Oliveira diversas lojas de fazendas e mercearias que são bem sortidas, tavernas, uma farmácia e 2 albergues, cada um com seu rancho. Há aí também alfaiates, cordoeiros, serralheiros, etc. A chegada de mercadorias que abasteciam o antigo comércio oliveirense se dava em princípio em carros de boi. Em 1888, com a inauguração da Ferrovia Oeste de Minas, o comércio teve um novo impulso. É então que aparecem os grandes empórios comerciais. Volta de 1889, com a inauguração da Ferrovia Oeste de Minas, que aí sim Oliveira pôde progredir de uma forma notável. Com a chegada da ferrovia e com as mercadorias que chegavam com mais facilidade, como as que eram também transportadas, estimulou essa produção também na cidade, essa criação de novas fábricas, de novas manufaturas. E a ferrovia foi fundamental nesse processo. Cidade hospitaleira e até certo ponto cosmopolita, Oliveira sempre acolheu em seu seio gente de todas as raças e países. Portugueses, espanhóis, italianos, poloneses, sírios e libaneses. Mas de todos os estrangeiros, nenhum outro imigrante mais sintonizado com a pulsação vital dessa terra do que o sírio e o libanês. Data de 1889, a entrada dos primeiros libaneses na cidade. Nós que somos libaneses, somos descendentes diretamente dos fenícios. E como tal, nós tínhamos uma tendência muito grande a vir a ser os desbravadores do Novo Mundo. Então, como comerciantes e desbravadores do Novo Mundo, nós viemos para o Brasil. No Brasil, nós começamos então a ir para o interior, procurar aonde o Brasil estava sendo desenvolvido. Entre os libaneses, destacavam-se as famílias Mitre, Haddad, Simão, Said e Matar, que fundaram as primeiras casas, como a de João Mitre e irmão, Casa Pedro Simão, Casa de Antônio Said, todas de 1894. Emílio Haddad foi o pioneiro na abertura de um posto de combustível em Oliveira, que se situava no local onde mais tarde também seria construída a primeira estação rodoviária. Alguns anos depois, foi implantado um outro ponto de bombas de gasolina ao centro da rua, de frente à antiga prefeitura. Os comerciantes José Lobono, proprietário de loja de artigos variados no ramo de ferragens, e Antônio Staccanelli, fundador de casa de material de construção, são exemplos de descendentes de italianos que atuaram no comércio de Oliveira na década de 60. De origem portuguesa, Joaquim Pires atuou por décadas no ramo comercial de papelaria, ferragens, materiais de construção e tipografia. Os gregos Demétrios Panoutsos e Atanásio Basile foram proprietários das lojas de confecções Casa Confiança e Casa São Paulo, respectivamente.
A primeira confeitaria fundada em Oliveira foi a Confeitaria Americana, criada na década de 1920, após a sugestão do jornalista são-joanense Tancredo Braga. A primeira instituição financeira da cidade foi a Casa Bancária Silva, Castro e Cia, fundada no início do século XX. A primeira agência bancária instalada em Oliveira foi o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, em 1922. Depois dele, seguiram-se o Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, em 1927, o Banco da Lavoura, em 1937, o Banco de Minas Gerais e o Banco Mineiro da Produção, em 1938, a Caixa Econômica Estadual, em 1949, a Caixa Econômica Federal, em 1952 e o Banco do Brasil, inaugurado em 1959. Na década de 30, em meio às grandes transformações políticas e econômicas, empresários oliveirenses unificam suas forças, buscando alternativas para uma maior lucratividade no comércio local. Aos 22 de março de 1936, no Teatro Municipal, acontece a primeira reunião preparatória para a fundação da Associação Comercial e Industrial de Oliveira. Divinópolis vinha comprar em Oliveira. Oliveira era o grande fornecedor do centro-oeste de Minas. As cidades como São João del Rei, Formiga e Varginha. A Aviação Oliveira, de Marra e Reis, e a Autoviação Minas Gerais, de Marra e Pinheiro, também contavam com ônibus para a capital. Nessa mesma década, as primeiras revendedoras autorizadas de automóveis começaram a surgir por aqui, comercializando marcas como Chevrolet e Ford. As atividades das transportadoras com fretes para os grandes centros deixaram registrados os nomes de João Reis, Lindley Gregório Mendes e Neif Matar.